Crianças brincam de verdade ao espalhar a paz no mundo, ao construir felicidade no seu desejar profundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Na minha escola eu aprendo a liberdade, na minha casa eu cultivo a amizade. Na minha escola eu aprendo a liberdade, na minha casa eu cultivo a amizade. O meu sonho é que o melhor seja agora, nós não vamos mais esperar. Somos parte importante desse todo, temos que participar. O meu sonho é que o melhor seja agora, não vamos mais esperar. Somos parte importante desse todo, temos que participar. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Ouça minha voz, agora é minha vez. Quero fazer minha parte e a sua você fez. Ouça minha voz, agora é minha vez. Eu fiz a minha parte e a sua você fez? Crianças brincam de verdade ao espalhar a paz no mundo, ao construir felicidade no seu desejar profundo. Crianças brincam de verdade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero cumprimentar a todas e a todos que estão assistindo esse vídeo. Seja você da rede de proteção, talvez um conselheiro tutelar, uma conselheira de direitos, uma pessoa que atua no CRAS, no CREAS, em algum setor do SUAS, educadores e educadoras, pessoal das equipes de saúde, de segurança pública, mas principalmente eu quero cumprimentar vocês, crianças e adolescentes, das escolas, das entidades, projetos e movimentos sociais, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Quero deixar um abraço especial para vocês e dizer que essa aqui é uma pré-conferência. Pois é, na segunda-feira, dia 5 de dezembro, e na terça-feira, dia 6 de dezembro, vai acontecer a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Americana. Essa conferência vai ser sediada pela Unisal, o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, lá no campus Maria Auxiliadora, na Avenida Decilo. Então, todas e todos vocês já estão, do início dessa palestra, convidados a participar, a fazer parte desse momento tão importante, que vai começar às 7h30 da manhã, com o início do credenciamento, que vai ali até às 8h45, até 12h30. Depois,
a conferência deixa muitos frutos e é sobre isso a palestra que vocês vão ouvir hoje. O meu nome é Ana Luísa Calisto, eu sou escritora, palestrante, atuo na área do direito da criança e do adolescente desde 2008. Em 2015, nós fundamos um projeto social. Esse projeto se chamava Os 5 Passos e tinha por objetivo levar pautas dos direitos humanos para as salas de aula do Brasil. Esse projeto foi selecionado para participar de um reality show social do Criança Esperança, o Clique Esperança, e depois de conseguir essa projeção maior, ele ganhou um novo tipo de trabalho, um novo viés de identificar as violências. Então, hoje eu entro nas salas de aula e falo sobre muitos tipos de temas que são muito sensíveis, como abuso sexual, trabalho infantil, bullying, ansiedade, depressão, automutilação e até ideação suicida, que é o desejo de muitos jovens de tirar a sua própria vida. Mas hoje, o projeto está em 12 estados do Brasil, em contato com 750 mil crianças e adolescentes, e foi através desse trabalho que nós construímos uma parceria com o município de Americana, através do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Para que essa parceria? Para construir uma conferência, a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E pode ser que você está aí assistindo e pensando, nossa, mas o que é uma conferência? Eu nunca participei de uma conferência. Para que serve uma conferência? E eu vou responder todas essas dúvidas. Olhando bem para a palavra conferência, nós vemos logo de início que ela nos lembra uma outra palavra, o verbo conferir. E é justamente esse o propósito desse evento, que é muito mais do que um evento. Eu costumo dizer que um evento funciona como fogos de artifício. No ano novo, não brilham os fogos no céu? Faz bastante barulho, brilha, colorido, mas depois de alguns segundos eles somem. E você provavelmente só vai ver no final do outro ano. E a conferência não pode ser assim. Tem que fazer barulho, tem que brilhar, mas ela não pode acabar e não deixar um legado, uma herança. Então, a conferência é um encontro, nesse caso, falando dos direitos de crianças e adolescentes, nada por nós, sem nós. Então, é uma conferência que conta com a participação de vocês, crianças e adolescentes. E também dos adultos da rede de proteção. Como eu disse lá no começo do vídeo, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, CRAS, CREA, Saúde, Segurança Pública, todos os meios sociais que olham para os direitos de crianças e adolescentes. Todo mundo a nível municipal, então dentro do município de Americana, vai se reunir nesses 2 dias para conferir se os direitos das crianças e dos adolescentes de Americana têm sido garantidos ou violados. E se esses direitos têm sido violados, em que área? E como é que nós podemos pensar em soluções? Que estratégias e abordagens nós podemos adotar para mudar essa realidade na vida das crianças e dos adolescentes? Tem muita gente empenhada para fazer essa conferência acontecer. Principalmente agora, um momento tão importante que nós vamos iniciar todo um período de discussões para garantir a política de atendimento à criança e ao adolescente. Mas falando assim, com essas palavras complicadas, vocês devem estar pensando que essa conferência não serve para vocês. Eu comecei a minha participação em uma conferência. No ano de 2008, aqui na cidade de Atibaia, eu fui convidada para participar de uma conferência como delegada. E aí, vários pontos de interrogação apareceram na minha cabeça. Delegada? Será que é delegada de polícia? Eu descobri que não. Que o delegado é aquele a quem é delegada uma função, ou seja, é direcionada, é destinada para ele uma função de representar seu bairro, sua escola, seu território na conferência. E lá fui eu, fechei os olhos e imaginei que uma conferência era um evento para adulto, cheio de pasta, maleta, leis, palavras difíceis. E quando eu cheguei na conferência do meu município, lá em 2008, há 14 anos, eu descobri que, nesse caso, a conferência é lúdica,
ela é voltada para as crianças e para os adolescentes, com muitas atividades lúdicas, dinâmicas, brincadeiras, discussões, debates, todos pensados e construídos minuciosamente, meticulosamente, para garantir que tudo fique com a cara das crianças e dos adolescentes. Essa conferência tem esse objetivo de conferir, também traz um tema para ser um norte nas nossas discussões. Então, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabeleceu que o tema desse ano da conferência vai falar sobre a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil em tempos de pandemia. Então, nós vamos discutir as violências e as vulnerabilidades e desigualdades que foram acentuadas durante esse período pandêmico, que todos vocês enfrentaram, e vamos pensar como restabelecer, reparar, devolver os direitos que a pandemia roubou agora, em 2022, 2023, daqui para frente, no pós-pandemia. Então, a participação de crianças e adolescentes é fundamental, porque como é que eu vou fazer uma conferência da criança e do adolescente só com adulto? É que nem fazer uma conferência da mulher só com homem, não vai funcionar muito bem. Nós precisamos ouvir de vocês. Vocês não precisam se preocupar em decorar lei, número de artigo, saberes técnicos, porque isso parte da rede de proteção. Onde cabe a participação de uma criança, de um adolescente, a sua participação na conferência? Quando você leva para o nosso encontro, que vai ser dividido em uma programação que foi toda desenhada pela comissão organizadora lá no CMDCA, para decidir que ideias a gente pode decidir em conjunto para mudar a realidade das crianças e dos adolescentes nos próximos 3 anos. Só que essas ideias da conferência não vão ser tiradas aleatoriamente da cartola. Depois da palestra, das dinâmicas, de um café da manhã preparado para receber muito bem vocês, todo mundo vai se dividir em 5 grupos. Esses grupos de trabalho se chamam eixos temáticos, porque cada um tem um tema. Tem o eixo número 1, que vai pensar na garantia e promoção de direitos como educação, saúde, esporte, lazer, cultura. Tem o eixo 2, que vai pensar em violências, vulnerabilidades, como enfrentar tudo isso que cresceu tanto durante a pandemia. O eixo 3, que na conferência vai receber as crianças, ou seja, você que ainda não tem 12 anos de idade, ainda é uma criança, e vai falar da participação de crianças e adolescentes. Pensar se tem grêmio, se tem criança participando do CMDCA, pensar em como promover a participação dos meninos e meninas de Americana na luta pelos seus direitos. O eixo 4 vai falar sobre a participação da sociedade, como organizar tantas ideias, tantos anseios, às vezes tantas revoltas e demandas, necessidades, em esperança, em ideias práticas, em políticas públicas. E por fim o eixo 5, que vai falar do orçamento, do dinheiro público. Como é que o dinheiro público precisa ser direcionado para garantir lá na base, no gargalo da sociedade, onde acontecem de fato as violências, para crianças e adolescentes. Então todo mundo vai para um desses eixos e dentro desses eixos nós vamos pensar em propostas. A sua ideia, você que pensa, nossa, talvez a gente tivesse que trazer um psicólogo para dentro de cada escola para atender os adolescentes, porque a nossa saúde mental foi muito impactada durante a pandemia. Ou talvez você pense, e se a gente levasse uma turma, um comitê de adolescentes para dentro do CMDCA? E nós temos que construir 2 propostas municipais, ou seja, 2 propostas pensando na realidade de Americana, e 2 propostas estaduais que vão pensar na realidade de todo o estado de São Paulo. 4 propostas, portanto, 2 municipais e 2 estaduais dentro de cada um dos eixos temáticos. Depois que cada um de vocês der as suas ideias, conhecer adolescentes de outras partes de Americana, realizar esse intercâmbio social, de ouvir as ideias do outro, apresentar as suas, quebrar esse gelo, entender que não tem resposta errada, que a Juma lá do Pantanal não vai estar na conferência, então ninguém vai virar onça se não concordar com alguma coisa que você falou. A conferência é um espaço livre, democrático, transparente e participativo. Não existe resposta errada.
Existem muitas perguntas que são até mais importantes que as respostas, porque são elas que serão o nosso fio condutor, a nossa espinha dorsal, que vai nos conduzir até as ideias, que vão ser aprovadas por todo o grupo. Essas propostas vão para onde? Vão para a gaveta do CMDCA? Será que vai virar peso de porta lá na prefeitura? Não. O município de Americana tem muitas pessoas comprometidas na construção dessas propostas que foram elaboradas, planejadas e discutidas na conferência. Na hora de pensar na lei orçamentária, incluirão as propostas da conferência, que são as prioridades apontadas por vocês, como metas. Na hora de pensar num plano decenal, ou seja, num plano de 10 anos para a criança e adolescente de Americana, ele já tem um subsídio, tem uma base, uma fonte para consultar, que são as propostas de vocês. Eu sei que quando eu falo de política pública, tem muita gente que torce o nariz porque lembra de política. E eu sei que política é uma palavra que está muito machucada, porque na hora a gente pensa em política partidária. Mas já que esse foi um ano político, a gente teve o ano inteiro para falar de política partidária. Esse é outro momento. É o momento de pensar em política pública. E tudo na sua vida é atravessado por política pública. Vamos começar pela minha rotina, meu dia. Hoje, quando eu acordei, estava morrendo de sono, quem me acordou foi o despertador. O fato de eu ter um despertador no meu celular é uma política pública de importação de tecnologia para o Brasil. Quando eu levantei, fui escovar os dentes, tomar banho, tudo isso é rede de água, esgoto, saneamento básico. Política pública. Quando eu me vesti, a minha roupa também é política pública, porque ela vem de uma produção nacional ou importada, tudo isso é política. Quando eu sentei para tomar café, a comida que estava na mesa é política pública de importação e exportação de alimentos. Se você sai para ir para a escola e você vai a pé, pega ônibus, vai de carro, bicicleta, moto, isso é mobilidade urbana, transporte público no caso do ônibus ou do metrô em outras cidades como São Paulo. Isso é política pública. Cheguei na escola, ou eu na faculdade, direito de estudar, o direito à educação, política pública. Quando eu levanto a mão na sala de aula e falo alguma coisa, isso é direito à liberdade de expressão, política pública. Então tudo é política, e a gente não tem que ter medo de falar essa palavra, e nem de se apropriar desses meios. Até porque, quando a gente fala de política, no caso das crianças e dos adolescentes, nós temos que nos lembrar de uma lei muito especial que em julho de 2022 completou 32 anos, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é uma lei, tem 267 artigos, o meu tá todo marcadinho com as minhas anotações, e ele é voltado para todos os direitos de vocês. Então, me ajudem aí a pensar nos nossos direitos como crianças, adolescentes, no meu caso, jovens, direito à vida, um direito que começa antes até da gente nascer. Na barriga da mãe, a gente tem o direito de estar vivo. Direito à saúde, se eu passar mal, se eu precisar de algum tipo de remédio, de algum tipo de assistência médica, direito à saúde. Esporte, lazer, cultura. O ECA, no artigo 16, garante o direito até os 18 anos de brincar. O direito de estudar, de conviver com a família, com a comunidade, de ter liberdade de expressão, liberdade criativa, liberdade de identidade, de não sofrer violência, não sofrer opressão, preconceito, discriminação, de professar a sua fé, o seu culto religioso, pode ser catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbanda, candomblé, qual for a sua crença ou crença nenhuma, é um direito seu. E é por isso que é tão importante que nós tenhamos um momento como esse, para poder olhar para os nossos direitos e ver que tipo de direito ainda não saiu do papel. Será que uma criança que mora nas ruas tem direito a tudo isso que eu falei? Será que durante a pandemia, que é o tema da conferência, nós conseguimos garantir todos os direitos de crianças e adolescentes? Inevitavelmente, foi ceifado, foi roubado, que foi a nossa convivência comunitária. Antes da gente aprender os protocolos de higiene, os protocolos sanitários para evitar o vírus, antes de aprender a usar máscara, passar álcool em gel, manter o distanciamento social, estava cada um dentro da sua casa, privados então da convivência comunitária. Depois, o direito à educação presencial virou uma educação virtual, e aí começa a ser marcados os recortes da desigualdade. Por que desigualdade?
Será que a pandemia, a quarentena, o período de distanciamento social foi igual para todo mundo? Numa casa com vários cômodos, com alimentação garantida, com salário dos responsáveis no fim do mês, a quarentena é uma, mas e numa casa super pequenininha que moram muitas pessoas? E o salário não vem de uma renda fixa, mas depende do trabalho na rua. Como será que foi precisar ficar em casa? Para estudar, todos vocês passaram por esse período na escola. E será que para um adolescente que tem lá o quarto, a mesa de escritório, notebook, celular, Wi-Fi, foi mais fácil ou mais difícil do que para um adolescente que precisa dividir o celular com os irmãos, que depende do sinal de Wi-Fi de algum lugar, mas não tem na sua casa, que não teve como acompanhar de forma tão dedicada e empenhada as matérias? Será que o aprendizado foi o mesmo? E a saúde mental? Para quem ficou sem conviver com a família ou passou pelo luto, nós temos muito acentuada a questão dos órfãos da Covid-19. Como será que ficou a ansiedade, a depressão durante esse período de pandemia? E as nossas habilidades sociais, de comunicação e de convivência, será que foi afetada? E a cultura, deu para ir no cinema, no teatro, no circo durante a pandemia? E o esporte, deu para se reunir com os amigos para jogar futebol? Deu para ir nadar? Deu para fazer corrida? Como que foi o direito ao esporte? Tudo isso cabe em cada eixo da conferência. Só que eu sei responder sobre como foi a pandemia para mim, na minha vida, na minha rotina, na minha realidade. Isso não é o suficiente, porque no Brasil não existem só pessoas com a minha realidade, então nós precisamos de vocês, realidades diferentes. Se vocês olharem ao redor, vão encontrar na conferência pessoas de alturas diferentes, corpos, cores, sotaques, cabelos, tudo diferente. E a ideia é promover esse intercâmbio para que vocês possam encontrar outras ideias, somar realidades coletivas e promover a construção, elaboração e planejamento para a futura execução de políticas públicas. A participação de vocês é muito importante. E é por isso que cada um e cada uma está mais do que convidado para estar conosco na conferência municipal. Mas além de pensar nessas propostas que vão virar política pública, e para isso a gente precisa ter o pé no chão, não é? Porque adianta alguma coisa eu aprovar uma proposta que é totalmente impossível? Se fosse assim, a gente ia aprovar colocar uma sede da Disney em Americana. Ou então aprovar agora, de última hora, ingressos para todos os adolescentes de Americana irem assistir a final da Copa do Mundo no Catar. Ou será que a gente vai substituir a água no bebedouro da escola por refrigerante? Trocar os professores por mágicos? Não, talvez essas propostas não vão funcionar muito bem. Sinto decepcionar muitos de vocês, mas as nossas propostas têm que ter uma relação com as urgências, com o que é importante e com o que é possível. Não estou dizendo que se a gente aprovar na segunda-feira na conferência que é preciso construir um ginásio em cada bairro para que todo mundo de todas as áreas da cidade tenha acesso ao esporte, essa proposta lá no eixo 1 da garantia dos direitos, promoção dos direitos, não quer dizer que porque foi aprovada no dia 5 e 6, no dia 7 já vai ter gente construindo, levando caminhão de bloco para construir o ginásio. Porque as coisas levam tempo. Para evitar corrupção, fraude, todo o processo público tem que ter transparência. Todo o processo público tem que ter o que a gente chama de lisura. Ou seja, todo mundo tem que ter a possibilidade de ficar sabendo do que está acontecendo. Até porque participação política não é só de 4 em 4 anos, a partir dos 16 anos de idade, depositar o seu voto numa urna e apertar o botão verde de confirma. Participação política é ir na audiência pública, na reunião de orçamento público, na reunião dos conselhos de direitos, como o CMDCA, cobrar os vereadores que eu elegi, olhar lá no site as propostas, acompanhar a vida política do meu município, é estar no Grêmio estudantil, é ser representante de classe e é ir para a conferência. Conferência também é vida política, participação democrática, popular e transparente. E essa conferência não está acontecendo só em Americana. Ela vai acontecer, ou já aconteceu, que cada município fez numa época do ano, em vários municípios, quase todos os municípios do Brasil inteiro. Todos eles fazendo a sua etapa municipal.
Mas acaba aqui? Não, porque não tem criança e adolescente só em Americana. Crianças e adolescentes são crianças brancas, miscigenadas, negras, da área urbana, dos campos, área rural, em outros lugares do país, comunidades ribeirinhas, povos das florestas, tribos indígenas, povos das águas. São comunidades remanescentes de quilombos, imigrantes, ciganos. Toda criança é nossa criança, seja qual for o corpo, a altura, do que gosta de fazer, o que não gosta, se mora em Americana ou não, a gente tem que proteger todas as crianças. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, que existe lá na nossa Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Federal Cidadã, que trouxe de volta para o nosso país essa possibilidade da participação popular na escolha das leis, através da redação da Constituição. E lá no artigo 227 diz que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e que esses meninos e meninas devem ser alvo da proteção integral do tripé fundamental da rede de proteção: família, sociedade e Estado. A partir disso, a Constituição Federal, o ECA, em 89, a Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, uma declaração que foi elaborada lá em Nova York, lançou várias ideias. Essa da proteção integral já foi uma bárbara. Essa de sujeitos de direito, maravilhosa. Vocês não são objetos, vocês não são menores, vocês são crianças e adolescentes, autores das próprias histórias, protagonistas, cidadãos e cidadãs. Fala também do interesse superior da criança, ou seja, vou discutir na conferência a vida das crianças e dos adolescentes. Quem é que tem que fazer parte desse momento? As crianças e os adolescentes. Então o interesse é de vocês, a política tem que ser feita para vocês, mas também com vocês, ao lado de vocês, com transparência. Agora, tem duas palavrinhas revolucionárias que apareceram nessa lei, foram aquelas que dizem prioridade absoluta. O que isso quer dizer? Quer dizer que criança e adolescente é a coisa mais importante do Brasil. Quando a gente vai fazer a nossa lista para arrumar a nossa casa, a gente não enche de coisas, então lavar a louça, varrer o chão, cobrir ali a nossa cama com lençol, arrumar a cama, arrumar o armário, colocar comida pro cachorro, pôr o lixo para fora. Então, até aí tudo ótimo, mas vamos imaginar que essa lista seja para arrumar o Brasil. Nessa lista tem que ter saúde, educação, movimentos sociais, pessoas com deficiência, meio ambiente, tudo tem que estar ali. E essa lei, dentro da Constituição, determina que na hora de fazer essa lista, crianças e adolescentes precisam estar ali, primeiro lugar da lista, no topo, passando marca-texto amarelo e colocando asterisco para ninguém esquecer da criança e do adolescente. Mas será que é assim na realidade? Se crianças e adolescentes são prioridade absoluta na lei, será que também são prioridade absoluta no orçamento? Na hora de repartir o dinheiro? Imagina que o dinheiro de toda a cidade, dos impostos, das contribuições, todo o dinheiro público, do investimento, tudo é um bolo. E a gente tem que repartir esse bolo, ou essa pizza, depende aí se tá com fome do quê, em fatias que vão ser distribuídas para várias áreas no município. Segundo essa lei, crianças e adolescentes têm que ocupar a maior fatia desse bolo. A maior parte do bolo tem que ser destinada para as crianças e para os adolescentes. E a conferência também é um momento de ir lá conversar com o pessoal da prefeitura, das secretarias e descobrir se é isso que está acontecendo. Mas a gente tem um ótimo sinal. Se a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ao lado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, decidiu construir essa conferência, é porque existe uma preocupação muito evidente com as crianças e com os adolescentes de Americana. E essa não é a primeira conferência, é a 10ª conferência. Então é uma luta histórica. As conferências no Brasil acontecem há 24 anos, não só na etapa municipal, e é aí que eu quero chegar. Imaginem vocês que o ECA nasceu lá em 1990. Em 1995 aconteceu a primeira conferência reunindo crianças e adolescentes dos movimentos dos meninos e meninas em situação de rua, de todo o Brasil, homens, mulheres, meninos e meninas dos 4 cantos do país, para discutir como é que eles vão tirar aquela lei maravilhosa, tirar o ECA do papel, implementar os artigos dessa lei. Então é uma luta histórica.
E essa reunião, essa conferência vai acontecer em várias etapas. Além da conferência municipal, depois tem a conferência regional, a estadual e a nacional. Se a conferência municipal reuniu as crianças e os adolescentes de Americana, a regional vai reunir a região de Campinas, mais de 43 municípios, para pensar nos aspectos dessa região. E depois vai acontecer a conferência estadual, que vai reunir crianças e adolescentes de todo o estado de São Paulo para pensar na situação durante e após a pandemia dos direitos de crianças e adolescentes em todo o estado de São Paulo. E depois da estadual, tem a Conferência Nacional, a etapa federal, que acontece sempre lá em Brasília. E em Brasília eles vão reunir crianças e adolescentes de todos os estados do Brasil. Cada um com um recorte, com uma realidade, uma perspectiva diferente, uma história para contar, até mesmo direitos diferentes sendo violados de diversas formas. Mas será que na Conferência Nacional vão todas as crianças e os adolescentes do Brasil? Não, não vai dar, não vai ter estádio que comporte esse povo todo. Então, nós já vamos começar a exercitar o nosso potencial democrático na conferência. Depois que vocês fizerem todas as discussões nos eixos, nós vamos eleger em cada eixo um adolescente, ao todo 4 adolescentes. E no eixo das crianças, 3 crianças que vão para a próxima etapa. Vão lá para a regional de Campinas e aí vai ser escolhido um município da nossa região para discutir tudo isso, para sediar essa conferência. E essa pessoa vai ser a delegada municipal de Americana. Olha isso, ela vai representar o município de Americana lá na conferência regional. Isso tudo com apoio financeiro, com o suporte do município de Americana, para ir até lá e levar o que foi discutido na municipal. Olha, na Conferência Municipal de Americana, nós pensamos que a educação aqui nessa parte é importante, que a saúde mental aqui precisa de atenção, que a saúde foi muito afetada pela pandemia. Então, esse olhar de vocês é muito precioso. Isso tudo vai ser discutido na conferência. Então, vocês vão eleger em cada um dos grupos um delegado e um suplente. E no eixo das crianças, por ser um só, vão eleger 3 delegados e 3 suplentes. Peraí, mas eu falei suplente. Vocês sabem o que é suplente? Suplente, agora que a gente está em época do Copa do Mundo, eu não entendo muito de futebol, mas posso me arriscar aqui, fazer uma ilustração, uma comparação. É como quando nós temos um jogador no banco de reserva. O titular foi eleito para estar ali, é o delegado. Agora, se o titular não puder ir, se por alguma razão ele não puder participar na conferência regional, aí o suplente, que é o segundo mais votado depois dele, vai para representar todo mundo naquela etapa. Então, é um momento de participação democrática, de pensar sobre o que está acontecendo. E para pensar sobre a importância disso, imaginem que a gente tem aqui um molho de chaves. Várias chaves, e a gente não sabe que portas elas abrem. E eu vou aí onde vocês estão e pergunto, gente, quantas chaves tem nesse molho de chaves? As chaves bem carregadas, assim. Alguém vai falar, acho que 8. Outra pessoa pode falar 10, 13, 14, 47, 2. Cada um vai ter o seu palpite, o seu chute. Mas qual a única maneira de ter certeza de quem está falando a verdade? Quem é que tem a razão? Conferindo. Eu preciso contar quantas chaves tem nesse molho de chaves. E se depois eu perguntasse para vocês, tá, gente, agora eu sei que tem, vamos lá, 13 chaves, 14 chaves. Será que essas chaves abrem todas as portas das salas de aula da sua escola? E você pode dizer, não, eu já vi a chave de lá, ou alguém pode dizer sim. Ah, tem 14 salas, devem abrir as 14 portas, com essas 14 chaves. Mas só tem uma maneira de saber se é verdade, que é conferindo. Então, explicando essa ilustração, imaginem que cada uma dessas chaves é uma política. Política de saúde, segurança, esporte, lazer, cultura, educação, liberdade de expressão, tudo isso ali. Um monte de políticas. A gente sabe que elas existem, né? Tem a Secretaria de Educação, de Cultura, de Assistência de Direitos Humanos, tem a Prefeitura, tem o Congresso Nacional, tem a Presidência da República, tem o Senado, tudo isso está lá. A gente sabe que tem a Câmara dos Vereadores, está tudo lá. As chaves existem. Como é que eu vou ter certeza se elas estão abrindo as portas para as crianças e para os adolescentes?
Cada um sabe se abre as portas na sua vida. Às vezes você consegue até fazer um outro caminho que não precisa daquela chave para ter acesso àquele direito. Mas a gente precisa parar para pensar nas crianças e nos adolescentes que dependem única e exclusivamente daquelas chaves. Então, nós vamos conferir se essas chaves do município de Americana estão funcionando bem e pensar nas chaves que devem funcionar para abrir as portas de todo o estado de São Paulo. Porque a gente vai pensar, lembram? 2 propostas municipais e 2 estaduais. Eu sei que é muita coisa, a conferência é uma novidade para muita gente, mas ela é um divisor de águas na vida de qualquer criança ou adolescente. Eu sei porque eu não estaria aqui hoje se com 8 anos de idade eu não tivesse sido convidada pela minha turma para representar todo mundo lá na conferência municipal. E desde então eu passei pela etapa municipal, depois fui para a etapa regional, aí fui para a estadual. E foi uma luta dentro do estado de São Paulo para que Atibaia, que é a minha cidade, pudesse levar comigo. A gente foi a primeira turma de crianças que participou da Conferência Nacional. Imaginem, a conferência inteira. Só tinham 3 crianças para representar o Brasil inteiro. Isso mudou a minha vida e eu sei que eu não estaria aqui hoje se essa porta não tivesse sido aberta para a minha participação. E é por isso que nesse momento a Americana quer abrir essa porta para a participação de cada um e cada uma de vocês. Todo mundo vai para lá? Não. Assim que vocês terminarem de ouvir a palestra, vocês vão discutir, chegar a um acordo, entender como é que a escola, a entidade, a organização de vocês vai levar representantes. Não só pelo Grêmio Estudantil, que já tem uma representação através de vocês, mas também de acordo com o perfil de cada aluno. Quem é que é bastante participativo, gosta do assunto, quem vocês entendem que vocês podem depositar esse voto de confiança para representar vocês. Já é o primeiro exercício democrático para todo mundo chegar calibrado para votar no dia da conferência. Não só votar em quem vai representar na próxima etapa, que é o delegado, mas também votar nas propostas. Todo mundo vai receber o crachá com o nome do participante, vai receber uma pasta com a programação dizendo tudo o que vai acontecer das 7h30 da manhã até 12h30, mas também vocês vão receber no segundo dia cartão verde e vermelho para votar a favor com verde ou contra com vermelho as propostas. Mas ninguém precisa ficar preocupado em decorar tudo isso agora, que vocês que vão participar vão me encontrar na segunda e na terça-feira lá na Unisal, no campus Maria Auxiliadora. Nós vamos ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas, conversar pessoalmente, vai ter um momento do eixo, vai ter um momento da atividade lúdica, um momento da eleição do delegado, da aprovação das propostas. Todo passo a passo da conferência foi pensado para garantir que ela funcione da melhor maneira possível para todo mundo. Que cada criança e cada adolescente de Americana, talvez até não estando lá, possa se sentir representado por quem foi, com tanta responsabilidade, segurança e esperança para apresentar essas ideias. Sabe quando nós, agora eu vou falar principalmente com os adolescentes, mas algumas crianças, que as crianças agora estão cada vez mais maduras, já sabem sobre isso. Às vezes a gente não fica com a impressão que os adultos não entendem direito as crianças e os adolescentes? Aí a gente desabafa, ai, ninguém me entende, ninguém entende o que eu tô falando, ninguém me escuta. E a gente escuta muitas frases feias, horríveis, que dizem que, criança e adolescente não quer saber de nada. Imagina, a juventude no Brasil é alienada. Não, isso aí é só para depois que for adulto. Só que quando vocês fizerem 18 anos, eu posso só afirmar, porque eu já fiz 18 anos, eu tenho 22 anos, a gente não é visitado por uma fada da maturidade que bate uma varinha de condão na cabeça do ser humano e aí ele se torna um adulto responsável, pronto para tudo que der e vier. Não, é um processo diário de amadurecimento, de conscientização, de crescimento. E a conferência faz parte desse processo porque nos leva a pensar não só sobre as nossas necessidades individuais, mas também sobre o que o outro precisa e como eu, como cidadão, aqui nessa conferência, posso fazer para fazer parte disso. Para ajudar a mudar o mundo. Mas mudar o mundo, eu vou ter que doar milhões de dólares, de reais para uma instituição famosa, vou ter que viajar para outro continente mais pobre que o nosso. Não é bem assim que funciona, não. Porque para mudar o mundo, tudo começa aí quando você dá bom dia para o seu colega, quando você não pratica bullying,
quando nas pequenas atitudes do dia a dia a gente não é corrupto, e isso vale para não furar fila, no caso dos adultos, não passar em farol vermelho, não aceitar troco errado, isso vale para todo mundo, não colar numa prova. Todas essas são formas de aderir à honestidade no nosso dia a dia, e você já começa mudando o mundo aí. Quando você chega na sua escola e percebe que hoje o seu amigo, a sua amiga não tá legal, e você não força ele a falar nada, mas diz, eu percebi que você não tá bem, se você quiser conversar comigo, eu tô aqui, você não tá sozinho. Você não sabe, mas às vezes você tá ajudando num processo de ansiedade, de depressão, e faz muita diferença. É a sua impressão, a sua pegada ali na mudança do mundo, porque tudo começa dentro da casa, dentro do quarto, dentro da cabeça, dentro da escola, na rua em que você mora. E para ir para a conferência tem que ir com esse saber. Nossa, eu percebi que os meus amigos voltaram diferentes da pandemia. Mudou isso, isso e isso. Eu percebi que a minha rua não tem iluminação, ou que o meu bairro não tem pavimentação asfáltica, ou que não passa ônibus no final de semana e aí a gente não tem como encontrar com os nossos amigos, ou então que cultura é muito caro aqui na cidade ou no estado de São Paulo. Então, cada uma dessas observações não são decoradas, nem técnicas, mas fazem parte diretamente da realidade de vocês. Você sabe se o seu bairro é ou não seguro para crianças e adolescentes. Você sabe se a participação de crianças e adolescentes é bem-vinda ou não na sua escola. Você sabe se na sua escola tem grêmio. Você sabe se na sua cidade o acesso à cultura é livre ou é mais difícil. Então, você precisa trazer essas informações para nós, para que a gente possa te ouvir. Mas mais do que isso, fazer com que a sua voz, a sua opinião, vale a pena ser dita e ser ouvida. A gente tem que fazer valer os nossos direitos. Porque tudo na teoria é muito lindo, né? Tudo na teoria, quando a gente fala de participação, de protagonismo, é maravilhoso. Mas na realidade, às vezes, a gente enfrenta muitos preconceitos. E todo o município de Americana está trabalhando e muito para que vocês encontrem um cenário super receptivo para a participação de vocês, que valorize a participação de vocês, que entenda a importância da voz de cada um, porque vocês não são o futuro do Brasil. Quer dizer, vocês também são o futuro do Brasil, mas principalmente vocês são o presente. O presente de um país que muitas vezes fica nos esperando crescer para compreender o verdadeiro peso das nossas vozes, para compreender onde é que a opinião de cada um vale a pena. Só que a gente não precisa crescer para isso. Sabe aquela pergunta que às vezes a gente escuta, o que é que você quer ser quando você crescer? E o que a gente quer ser agora, antes de crescer? Quando eu sou criança, quem é que eu quero ser? Eu quero ser alguém que é amigável, que trata bem as pessoas, que não tem preconceitos. Eu quero ser alguém que não pratica bullying, mas que ajuda às vezes num processo difícil, num momento duro da vida que uma pessoa está passando. Eu quero ser um bom aluno. E quando eu me tornar adulto, aí sim, quando eu crescer, onde é que essa minha caminhada vai ter me levado? Então a conferência é um momento fundamental que abre uma trilha para ser percorrida por crianças e adolescentes de todo o Brasil na descoberta dos seus direitos. Descoberta, eu sei que eu tenho direito. Descoberta sim, porque muitos direitos que estão aqui no ECA, nós nem sabemos que existem. A gente muitas vezes não sabe que até os 18 anos pode brincar, ou que a religião é um direito, liberdade de expressão. Vocês têm direito, também lá no mesmo artigo 16, a buscar auxílio, refúgio, orientação. Então os direitos de vocês precisam ser prioridade. E é por isso que nesse momento o município de Americana está construindo uma conferência para receber cada um e cada uma de vocês. Falamos bastante sobre a conferência. Vocês vão ter a oportunidade de se candidatar, de decidir por ir ou não ir, mas eu quero adiantar que todo mundo que aparecer vai ser muito bem-vindo, que as nossas portas estão abertas para construir uma conferência linda, importante, significativa, expressiva para todo o município de Americana, para que o município de Americana deixe a sua marca na construção da política da criança e do adolescente em todo o Brasil. Se você está com alguma dúvida, ficou com alguma pergunta que a minha fala não respondeu,
ou se alguma parte do que eu disse não ficou lúcida, nítida o suficiente para você entender, na descrição desse vídeo vai ter um link. Esse link é de um formulário do Google, sabe esse Google Forms super simples? Também tem um formulário do Google que todo mundo que for aparecer lá no dia da conferência tem que preencher para a gente saber quantas pessoas vão de fato e se preparar para receber bem todo mundo. Mas esse formulário que está aqui na descrição do vídeo, que você pode preencher, é gratuitamente e é para que você possa trazer as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas inquietações. Esse formulário é para que você possa preencher com aquilo que você ainda não entendeu sobre a conferência e gostaria de saber. Então pode fazer as suas perguntas, que até o dia da conferência eu vou responder todo mundo por escrito. Essas dúvidas ficam centralizadas e aí a gente consegue entender melhor o que é que está passando pela cabeça de cada um e de cada uma que vai aparecer lá no dia da conferência. Esse vídeo também é um agradecimento muito especial a cada uma das escolas que, em parceria com a Secretaria de Educação, estão abrindo suas portas para permitir, autorizar e incentivar a participação dos seus alunos no dia da conferência. Também quero muito agradecer a toda a Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, através da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane. Agradecer muito ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na pessoa da presidente Mariana Zimmermann, a diretora ali dentro da assistência social, a Beatriz. Enfim, existe um time muito potente, muito envolvido, inclusive toda a comissão organizadora da conferência, toda a equipe que está envolvida, toda a prefeitura de Americana, e agradecer a vocês que estão me ouvindo até agora, que já estão com as suas ideias para levar como proposta, mas também com as suas perguntas para preencher no formulário para que eu possa responder e entender o que é que ainda não ficou claro o suficiente para vocês. E agradecer desde já, antecipadamente, a cada um e a cada uma que vai participar conosco na conferência, que vai levar suas ideias, que vai participar de 2 manhãs maravilhosas, divertidas. A conferência não é um ambiente sério, é um ambiente descontraído. Nós vamos ter toda uma equipe preparada para receber vocês, para tirar as dúvidas de cada um, para receber cada um dos participantes, acolher e ouvir as necessidades de vocês. Onde é que o trabalho, dentro da gestão de Americana, ainda não tem atingido todas as expectativas, no que pode melhorar? É um olhar da prefeitura para a transparência, para a participação e para a garantia de que a voz de vocês esteja presente nas políticas públicas. Para finalizar, eu vou fazer só uma pergunta reflexiva para que a gente possa pensar juntos na importância da conferência. Gente, me respondam, eu não vou poder ouvir vocês, mas respondam mesmo assim. Quem é que participa da conferência ou do Conselho da Mulher? São as mulheres, né? Não vão ser os homens, são as mulheres. Pode ter homem nessa luta feminista pelos direitos das mulheres? Claro que a gente precisa da ajuda de todo mundo para mudar muitos preconceitos, muitos estigmas, muitos estereótipos. Mas num Conselho da Mulher, seria justo eu formar uma equipe só com homens? Não. Eu preciso ter mulheres para falar sobre o que é ser mulher. Tá, agora vocês já entenderam, me respondam. Quem é que participa do Conselho da Pessoa Idosa? Os idosos. Quem é que participa do Conselho da Juventude? Os jovens. Quem é que participa do Conselho da Pessoa com Deficiência? As pessoas com deficiência. Quem é que participa do Conselho do Meio Ambiente? Não são as plantinhas, né? São os ambientalistas, os defensores do meio ambiente. E por fim, quem será que participa do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente? São os adultos. Pois é, eu sei, eu não sou boa, nem um pouco, em matemática, mas até eu, de longe, percebo que essa conta não bate. Porque ter um Conselho da Criança e do Adolescente só com adulto é que nem ter um Conselho da Mulher só com homem. Nós precisamos trazer vocês, crianças e adolescentes, para dentro do conselho, e o primeiro passo para isso, para que vocês façam parte da mudança do país que a gente quer assistir, da transformação do mundo, a primeira mudança acontece na conferência, onde a gente pode conferir, se reunir,
pensar em soluções, ouvir cada um e cada uma de vocês e contar com a participação de todas e de todos. Para finalizar essa palestra, nessa pré-conferência, para aquecer os motores e começar a bater os tambores para nosso evento na segunda e na terça-feira, eu quero lembrar o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, professor Paulo Freire, quando ele nos diz que a esperança que não se organiza morre. Paulo Freire escreveu isso em um dos seus livros sobre pedagogia, justamente porque às vezes, quando a gente fala de abuso sexual, principalmente durante a pandemia, em que muitas crianças e adolescentes ficaram confinados, trancados com seus próprios abusadores, cumprindo quarentena com seus algozes, sem ter como pedir ajuda, sem ter como denunciar, como pedir socorro. Ou quando eu falo do trabalho infantil, de crianças que não estão aí, que estão fora da escola, fora dos serviços, justamente porque precisam trabalhar muito desde cedo, porque a sua família não pode, através dos recursos financeiros, assegurar o básico para o sustento dos filhos, das crianças e dos adolescentes daquela casa. Quando eu falo da violência física, da humilhação, da violência psicológica, da violência patrimonial, nós sabemos que esse tipo de fala traz muita revolta, muita tristeza, até raiva, insegurança, mas cada um desses sentimentos não pode se transformar apenas em luto pela vida de cada criança e de cada adolescente que nós perdemos, não só durante a pandemia, mas pela pandemia das violências, que existe há muito tempo no nosso país. Todos esses sentimentos precisam se transformar em práticas. Por que não dizer que essa nossa esperança, como disse Paulo Freire, precisa se organizar em políticas públicas? Porque uma esperança que não se organiza morre, e uma ideia que não se organiza jamais sai do papel. Nós contamos com a participação de cada um e cada uma de vocês para trazer as suas ideias, para participar conosco, para ser protagonista da sua história e para ser prioridade absoluta. Porque o nosso sistema de garantia de direitos também tem outro nome, que é rede de proteção. E quando eu penso em rede, ou eu penso naquela de balançar, ou naquela que os pescadores jogam ali no rio, no mar, para trazer os peixes. Mas a rede, ela também pode ser isso aqui, um tecido humano, um entrelaçar de mãos, de histórias, de lutas, de opiniões, de ideias, como acontece na conferência, para criar um tecido bem forte, para que no momento que uma criança seja vítima de abuso, ou de trabalho infantil, ou de qualquer forma de violência, seja psicológica, emocional, patrimonial, física, a própria violência sexual, qualquer violação dos seus direitos, que essa criança não caia e se machuque ainda mais, mas que seja acolhida por essa rede, que possa abraçá-la, envolvê-la, acolhê-la e dizer que a culpa da violência nunca é do violentado. Que se lembrar é combater, esquecer é permitir, mas que toda criança é nossa criança. Só que cada infância é uma infância. Então, quanto mais crianças, mais adolescentes participarem da conferência, melhor vai ser a política pública do município de Americana para desenhar exatamente onde estão as necessidades dessa população. Então, agradeço muito pela oportunidade, pela escuta de vocês. Desejo que essa pré-conferência não acabe aqui, mas continue aí na discussão, na escolha do representante de vocês. E que a conferência não acabe no dia 6, mas continue pela vida de vocês, pelo cotidiano, levando as suas ideias, principalmente as suas boas práticas, mudando o mundo a partir do mundo que está à volta de você. Obrigada, pessoal. Obrigada por esse momento de reflexão. Desejo a vocês uma ótima pré-conferência que vai continuar por aí e uma excelente conferência e que nós possamos nos reencontrar, já que agora eu encontrei vocês virtualmente, que a gente possa se encontrar presencialmente, para que todos vocês sejam bem recebidos. Estarei lá na segunda, na terça-feira, para que a gente possa viver esses momentos especiais juntos e tirar um lindo resultado dessa conferência. São novas políticas públicas para todas as crianças e os adolescentes do município de Americana. Encontro com vocês lá. Até mais!